Olá, olá, olá. É Lendas para Sempre. Lendas para Sempre sempre traz uma pessoa que construiu sua história a partir de muita determinação, muita dor, muita garra e, principalmente, com muita fé no dia de amanhã. E hoje temos uma pessoa que se superou desde o nascimento. Conseguiu chegar muito pela dedicação e tenho certeza pelo apoio que teve da sua mãe. É um orgulho estar com vocês e vocês vão conhecer este exemplo de vida. Mas antes, roda a vinheta! Poder fazer algo por ela. Olá, Djalma. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Diz o seu nome inteiro. Djalma Dias de Souza. Fantástico. 1968. 1968. De que dia e mês, Djalma? 15 de maio de 1968. Por mais 30 dias, dia 15 de junho, nós seríamos parceiros de signo e dia de nascimento. Eu faço sempre questão de perguntar para saber a origem. Campineiro. Campineiro. Djalma, eu vou te fazer algumas perguntas, eu quero que você se sinta muito à vontade. Você me mandou um pequeno histórico e vamos trabalhar. Hoje você está numa empresa chamada Omni. Omni. O que significa a palavra Omni? Para todos. Para todos. E você, além de ser um agente financeiro, que cuida de toda a parte da Omni, em Campinas e Brasil, é isto? Meu trabalho eu sou analista de cobrança pleno, e a Omni, ela tem os seus representantes no Brasil, em torno de 130 representantes. E é dividido por regiões. Eu trabalho num setor que chama-se Canal Direto, e onde eu sou responsável por uma gama de agentes, e eu cuido e controlo a parte de inadimplência. Fantástico, fantástico. E veja que coisa maravilhosa. Nós falamos aqui de nome de empresas, porque não tem patrocínio, podemos falar à vontade. Pode fazer seu merchan à vontade também. Omni para todos. Mas antes de você ser da Omni, você começou a ser para todos na medida que o que é que despertou em você e você se realizou através... Bom, eu nasci num bairro muito conhecido de Campinas, na região do São Fernando, um bairro perigoso. Um bairro que no ano de 1970 não era, até a polícia tinha dificuldade para entrar no bairro. É onde moravam, onde tinha as pessoas mais perigosas, era naquele bairro. E nós andávamos livremente. Minha mãe conseguiu, através de um político, uma casa, e nós fomos morar nesse bairro. Perfeito. Sua mãe é uma figura maravilhosa que eu tenho certeza que te orgulha muito. Você ia com ela junto quando ela ia trabalhar. E meu pai e minha mãe se separaram, e minha mãe ficou com 4 filhos. E para sobreviver, ela fez um acordo com meu pai, não tinha pensão, e ela achou por bem não casar de novo, não que ela não tivesse direito, foi uma opção de vida. Sim. E ela quis viver para nós. E nessa que ela quis viver para nós, ela fazia faxina. Então, cada dia da semana, ou cada dia, ela levava um de nós para aprender como fazer faxina e também para auxiliar. Porque ela saía de casa às 5 horas da manhã, fazia as faxinas e trabalhava num banco, nessas empresas à noite. Ela entrava das 6 e ia até às 10. Eu posso falar seguramente e não cometendo nenhum tipo de imprudência. Vou citar porque é notório. De origem humilde, negro,
Como é que fura a bolha? Olha, é muito difícil, não é fácil. É uma situação que hoje no nosso país as pessoas acham que não existe. Mas eu vivenciei isso na minha vida, no dia a dia, né? Muitos se falam, mas poucos se praticam. Eu lembro quando eu era jovem, a gente era muito bem recebido, até aparecer com uma moça, chegava na casa dela e a gente via que não era bem recebido. Perdi já a oportunidade de trabalho por ser negro. E você hoje tem uma posição que você vai falar das suas duas filhas, o que fazem. Eu tenho orgulho de saber da sua história, porque todos os nossos amigos vão perceber que você se tornou uma lenda que hoje inspira outras pessoas. Eu tenho absoluta certeza, porque antes, quando eu fiz uma pergunta, o que foi que te motivacionou, é para chegar daqui a pouquinho você vai falar que homem é para todos, e o que é que você abraçou como carreira também, além de agente financeiro? Então vamos lá, o que me inspirou a estar aqui? Bom, Lá atrás, quando você estava na sua caminhada, você sei que foi para o Mato Grosso. sim, Sei então que vamos você... lá, vou falar da minha trajetória profissional. Isso. Na época, a minha mãe saía para trabalhar, a gente, como um bom garoto, a gente sonhava em ser um jogador de futebol, e eu lembro... E era bom? Olha, é difícil falar de nós mesmos, mas eu joguei no Júnior do Capivariano. Fantástico. E nós ficávamos com aquele sonho que todos os garotos têm. Sim. Né? Eu sonhava em ser um jogador de futebol porque eu achava que era o caminho mais fácil de poder proporcionar algo melhor para minha mãe e para minha família. Mas não foi isso que aconteceu. Aí eu cheguei a uma certa idade, já estava pegando meus 20 anos, até que um dia a minha mãe começou a perceber que a gente não estava gostando muito de pegar no trabalho. Minha mãe é uma mulher de 1,5 m, tem aí seus 40 quilos. Minha mãe nunca foi brava, mas as palavras dela sempre foram muito poderosas. E um dia minha mãe trabalhando, e ela disse assim para mim: meu filho, eu lembro como se fosse hoje. Ela falou assim: uma coisa que dignifica e enobrece o homem é algo chamado trabalho. E você, para ser digno, você precisa ter um trabalho. Dali despertou aquela consciência em mim. E eu comecei a trabalhar no ramo de cobrança. Sim. E o meu sonho era fazer cobrança. Naquela época não tinha computador, por telefone. E eu comecei, as pessoas me deram a oportunidade de entregar carta de cobrança de a pé. Então em Campinas, eles pegavam do centro, iam fazendo os bairros, e eu ia entregando carta de cobrança. Sim. Meu sonho era ser um cobrador por telefone. Sim. Foi passando o tempo, fui tendo sucesso no meu trabalho, aí eu virei um cobrador de telefone. Sim. E cobrava as pessoas por telefone. Naquela época não tinha a tecnologia que temos hoje. Claro. E tinha uma sala que as pessoas iam pagar lá no escritório. E eu tinha um sonho de ser um atendente. Né? Sonho a sonho, degrau a degrau, você chegou até onde nessa carreira? E eu achava, e assim, o que mais me chamava atenção, eu lembro que na época, garoto, eu via os executivos pegando suas pastas, indo para o aeroporto, e eu falava: puxa, um dia eu vou ser igual um desses aí. E fui chegando, fui trabalhando, conquistando, e até que eu cheguei a me realizar. Né? Fantástico, muito bom. Mas você tem uma carreira paralela à profissional. Você, eu já perguntei 2 vezes, te dei o gancho, mas eu quero que você fale também de um trabalho que você fez junto ao Exército, fez junto a comunidades, que foi através do descobrimento da sua vocação também para pastor. Exato. No ano de 1993, aconteceu uma tragédia na minha vida. Nós éramos em 4 irmãos, uma irmã e 3 irmãos, e eu tive um irmão que não foi pelo mesmo caminho. Naquela época minha mãe trabalhava e a gente ficava muito vulnerável.
e o meu irmão, infelizmente, um traficante acabou adotando meu irmão e levou ele para esse caminho. Até que, trabalhando e lutando com a vida, um dia eu estava vindo da escola, e quando eu cheguei na minha casa, perto da minha casa, tinha uma multidão, e as pessoas falaram, acabaram de matar o seu irmão. Nossa, que choque que deve ter sido. Essa foi um episódio, um dos mais tristes da minha vida, que até hoje, exatamente, meu irmão mataram em 93, há 31 anos atrás, eu não passo um mês sequer sem sonhar com ele. Porque quando aconteceu esse episódio, eu cheguei na minha casa, minha mãe chorando, meus irmãos, e aí falaram assim, ó, alguém da família precisa ir reconhecer. Eu fui até o local e eu vi quando tiraram o jornal, eu vi meu irmão morto, o sangue dele jorrando, e aí eu tive que encarar essa dura realidade. Djalma, são fatos assim que eu disse no início que nós construímos a nossa caminhada através de dor. Deve ter sido uma dor absoluta. Absoluta. E isso deve ter ajudado você também, que já estava num caminho completamente diferente, você já colocou, cada vez mais solidificar a trajetória diferente. Exato. E passávamos assim, por uma situação, um momento financeiro muito difícil, que a pessoa, quando ela anda nesse caminho, então na minha casa não tinha botão de gás, não tinha porta, não tinha nada, então tudo que punha. E quando aconteceu essa tragédia com o meu irmão, nós ficamos sem chão. E aí, o que vamos fazer? E restava, a gente tinha a opção de trabalho. Sim. E foi quando nós começamos, acabou, tivemos que se refazer, e durante essa caminhada, essa dor, um momento de muita confusão, porque uma coisa, Jorge, é quando você toma uma decisão e você está num estado de espírito bom. Uma coisa é quando você tem que tomar em meio à dor. E foi nesse momento que a minha mãe, a pessoa que fez a diferença, nos reuniu e falou assim, nós precisamos tomar um rumo na vida. Sim. E daí para frente, eu encontrei a fé, né? Foi nesse momento que nós começamos, na realidade já estava até frequentando uma igreja, mas eu quero ressaltar que não é a igreja que salva ninguém, né? Sim. A igreja é um lugar onde você vai, você se reencontra, a diferença está em nós, sim, né? Está no Criador. Eu faço questão de frisar porque hoje muitas pessoas acabam usando placas, fé, para algumas finalidades. Não é o meu caso. O meu caso, eu quero falar de superação com base onde eu encontrei. Fantástico, é sobre isso que eu quero conversar. E eu estando numa comunidade, eu começou a despertar a vocação, porque eu estava num lugar onde eu estava, as pessoas que tinham convívio ali, todas também tinham uma história parecida, amigos que eram do crime, que já não era mais. Comecei a reencontrar essas pessoas neste lugar onde eu comecei a frequentar e a exercer a minha fé. E aí você vai, inclusive, como pastor, quero andar um pouquinho só, se você me permitir, para Ponta Porã, na região de Ponta Porã, no Mato Grosso. Antes disso, tem uma parte importante. Sim. Que eu comecei, através dessa dor, eu comecei no presídio a fazer um trabalho com os presos. Sim. Fazia um trabalho com os presos e me tornei pastor porque na época não tinha muito apoio, então eu estudei e falei assim, olha, eu vou estudar, vou me formar e me tornei um ministro do Evangelho, e aí me credenciei numa igreja. Qual ela? Igreja do Evangelho Quadrangular. Perfeito. E comecei a alinhar a minha fé com a minha profissão. Então eu cheguei num momento que eu falei assim, eu não vou me tornar um ministro do Evangelho com fins lucrativos. Eu quis me tornar um ministro do Evangelho em agradecimento a tudo aquilo que eu havia passado, e eu achei que eu também poderia colaborar e fazer a diferença. Eu quero ressaltar o que você falou.
sem fins lucrativos. Eu sei, você nem precisa dar o testemunho, mas eu sei que você nunca teve remuneração e nunca quis ter remuneração da igreja. É um trabalho voluntário, um trabalho de recuperação de pessoas ou um trabalho de levar fé a quem está precisando. Exatamente. A partir do momento que eu achar que eu receber uma remuneração, eu acho que isso perde o sentido. Sim. Então, eu sempre fiz esse trabalho e profissionalismo. E a questão que me levou ao Mato Grosso do Sul, que a vida passou, eu fui tendo ascensão profissional. Sim. E eu fui convidado, né, para trabalhar na Omni, um agente Omni, lá do Mato Grosso do Sul. Então foi aí que você começou. Em que ano que foi isso? 2000, eu comecei no ano 2000, tive uma trajetória em Campinas, como Sim. pastor, igrejas, casa de recuperação, e aí eu me transferi para Mato Grosso do Sul. Quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul, para ser gerente de um agente Omni, também tinha a igreja do Evangelho Quadrangular. Então eu me transferi, eu mudei com a minha família, me apresentei na igreja e contei a minha história, e onde eu fui nomeado também pastor de uma igreja. Então no Mato Grosso do Sul eu era pastor titular em tempo, né, praticamente integral, porque eu tinha a liberdade do meu trabalho como gerente e exercia também a questão do ministério. Eu quero perguntar de novo em que ano foi isso, porque nós estamos em 24, já são o quê? Mais de 2008. Então, 26 anos de Omni. Você já estava em Campinas antes. Na Omni eu comecei em 2006. Que carreira brilhante. 28 anos, carreira brilhante. Todos os degraus. Mais uma vez, que orgulho de poder estar falando com você com superação. Mas volta a Campinas. Ok? Ok. Não é jogador de futebol. Não. Não. Já estava casado lá em 2008? Eu casei em 1998. 98. Que maravilha. 2 meninas. Eu tenho 2 filhas, sou casado com Gabriela, nós temos 2 filhas, a Denise e uma filha por nome Deise. Denise e Deise. Corrigindo, eu estou na Omni há 16 anos. Tá? 16 anos na Omni. E aí eu fui para Mato Grosso do Sul. Lá eu me tornei secretário de missões pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Sim. Ganhei uma menção honrosa da Câmara de Vereadores por serviço prestado de forma voluntária. Quero te pedir um favor. Se você tiver essa menção honrosa, e eu sei que você tem outras, a outra que está aqui na frente, mais pertinho, eu tenho foto você recebendo, quero publicar, se você me permitir. Porque Sim. Isso é exemplo para quem estiver nos vendo. Né? Porque o exemplo vem do reconhecimento externo também, que é importante. A menção honrosa, ela tem 2 coisas muito importantes. Meus diplomas que eu tenho de ministros, menções honrosas, não ficam comigo, fica na casa da minha mãe. Fica todo pendurado na parede. Eu tenho uma menção honrosa onde fala que o Djalma Dias de Souza, pastor... Eu posso pedir para você é abusado. Como é que é o nome da sua mãe? Maria Aparecida, mais conhecida como Dona Cida. Dona Cida. Faz uma foto com a família, com a Dona Cida e manda para a gente, porque nós temos um períodozinho para editar. Eu quero publicar essa foto com a Dona Aparecida, Dona Cida, que tem que estar também aqui, porque ela faz parte de todo esse trajeto na hora em que ela vira para vocês 3... e diz, temos que tomar um outro caminho. É ali que está o impulso do Djalma. Eu falo que... Uma coisa, Jorge, eu sempre falo para todo mundo. Eu falo que eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse uma mãe, como eu tenho, uma avó, a mãe do meu pai, e o meu avô. Então eu falo assim, eu não sei o que seria. Ao longo da vida eu perdi meu avô, perdi a minha avó, e minha mãe permanece. Minha mãe está com uns 79 anos. Ano que vem ela vai fazer 80 anos, prometi que eu vou fazer uma festa para ela. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. Eu sei o que é chegar perto dessa idade. Então minha mãe é uma pessoa, uma figura muito importante na minha vida. Né? Muito bom. As meninas fazem o que hoje?
Eu tenho minha filha mais nova, ela é estudante de arquitetura. E Repete o nome. a Daisy, minha filha chama Daisy Eduarda. Hoje ela é estudante de arquitetura. Então vamos contratar em Campinas Daisy Eduarda. É só falar, ir lá na Omni, falar com o Djalma, falar, eu quero falar com a nossa arquiteta. E a segunda está para o lado de Araxá? A minha filha, a segunda, hoje ela presta serviço para um agente Omni em Pelotas. Pelotas, eu pensei que ela estivesse em Minas. Não, mas ela agora, com muito orgulho, minha filha acabou de se tornar uma representante, né, um agente de negócio Omni na cidade de Araxá. Araxá. Para mim é um orgulho, porque eu lembro que quando 2006, quando eu comecei na Omni, eu saía para viajar e naquela época era muito difícil, às vezes eu chegava a ficar 30 dias fora de casa e ela tão novinha, ela ficava chorando, falou, pai, quando o senhor volta? E hoje... Aí você devia falar, minha filha, eu sou para todos, você e todo mundo que está ali me aguardando. E hoje minha filha hoje vai representar a Omni na empresa onde eu trabalho, lá na cidade de Araxá. Então, para mim é um motivo de muito orgulho. Você está à vontade na nossa conversa? Muito à vontade. Quero falar de um outro trabalho seu. Posso falar que é pastoral? Sim. Numa entidade conhecida por todos, que é o Exército. Em Campinas, que núcleo do Exército tem? Campinas, hoje ela tem o quartel mais importante do Brasil, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Esse meu amigo, ele veio para a SpaceX, né, ele veio para servir na SpaceX, fizemos amizade. Na época, o general, ele era comandante da SpaceX e ela é a porta de entrada do oficial brasileiro. Então, para Agulhas Negras. Então eles fazem o concurso, fica 1 ano em Campinas, na SpaceX. Sim. Depois de 1 ano da SpaceX, Agulhas Negras, 4 anos, e começa a carreira aspirante, e aí... Quem for a Campinas deve conhecer, no bairro do Castelo, as instalações do quartel do Exército, que é lindíssimo, mesmo que não entre, é uma vista e um cuidado excepcional, é um patrimônio que tem ali em Campinas, no bairro do Castelo. Do reconhecimento que você teve no trabalho que você fez lá. Então, quando eu cheguei no Exército Brasileiro, quando eu cheguei na SpaceX, eu cheguei no ano, porque no quartel hoje tem muitas mulheres no Exército, mas... Diferente de 1980. Diferente, só que as mulheres que serão oficial combatente, pode chegar até general, a primeira turma começou em 2016 ou 2015. Sim. Foi a primeira turma de mulher. E o meu amigo, ele tinha a função de, né, como ele trabalhava com general, ele tinha a função de cuidar do bem-estar do aluno, porque a SpaceX, eles formam o oficial brasileiro, então eles cuidam eles procuram proporcionar tudo para que ele seja um oficial completo, que ele tenha consciência de ser um bom cidadão, a importância da religião, então eles cuidam. E lá dentro do Exército Brasileiro existe 3 tipos de religião. Existe o padre, que é oficial do Exército Brasileiro, Sim. Tem os espíritas e tem os evangélicos. E nos evangélicos não tinha ninguém ali fazendo esse trabalho. E estava bem vazio, é um lugar muito grande, e ele enxergou uma oportunidade de a gente poder fazer um trabalho. Então nós começamos ali fazer cultos, e foi legal, Jorge, que tudo na vida é uma conquista. Sim. Eu aprendi muito no Exército Brasileiro. E através dessa conquista foram abrindo portas. Quando eu pensei que não, eu tinha uma sala que eu podia atender esses garotos, porque chegam garotos do Brasil inteiro. Sim. Que ali tem filho de general, tem filho de tudo quanto ali. O legal, para mim uma experiência foi bacana, porque ali não é só para quem é da alta elite, ali é para quem tem competência. Então ali você pegava pessoas que tinham estudado só em escola pública e pessoas que tinham estudado na mais renomadas escolas. E eles saem de casa muito cedo e fica perdido.
E tem uma carência emocional. Uma carência emocional. E é o que você tratava, era segurar também a saudade do lar, a carência do afeto. Fantástico esse seu trabalho. Exatamente. E eu fui com a intenção de ir lá dar uma palavra. Sim. E quando eu pensei que não, os meninos já estavam praticamente na minha casa. Porque todo final de semana tinha um na minha casa, estava ruim, eu quero sair, eu não estou passando bem, então vamos lá para minha casa. Isso foi 2016. 2016, até o ano passado. Até 2023. Até 2023. E como é que culminou em 2023 o seu trabalho voluntário? Então, lá na SpaceX, conforme você vai trabalhando, eles têm uma cerimônia que chama Amigos da SpaceX. Sim. Eu fui, assim, para mim foi uma surpresa muito grande. E um dia eu estava na casa de um amigo, desse meu amigo, ele era amigo de ficar na minha casa, minha esposa, amiga da esposa dele. Hoje eu vou em Brasília, fico lá na casa dele, ele na minha casa. Ela me pegou e falou assim, vamos lá em casa que eu vou fazer um jantar para você, né? E eu peguei e falei, tudo bem. Quando eu cheguei lá tinha um envelope, e nesse envelope estava dizendo que eu fui agraciado e eu ia ganhar uma honraria do Exército Brasileiro me tornando um amigo da SpaceX. Isso teve uma cerimônia específica? Teve com mais pessoas ilustres? Teve. E você era talvez o mais ilustre por toda a sua carreira. E assim, o legal, o que eu gostaria de falar para você, como que funciona esse reconhecimento, eu fiquei, durante todo o tempo que eu estava lá, eu não sabia que existia nem essa cerimônia, eu não sabia que existia. E eu fui entender, né? Quando eu fui agraciado, meu amigo falou assim, olha, você está sendo agraciado. Eu perguntei para ele, mas o que levou? Né? Ele falou assim, aqui no Exército Brasileiro, todo ano, ele escolhe as pessoas que foram mais importantes para a escola preparatória, em prestação de serviço. E você foi uma pessoa que foi agraciada. Então, ele falou assim, funciona assim, se a pessoa pede, não pode ter. Então, porque geralmente, por isso que as pessoas não sabem. Então, ele falou assim, primeiro que você não pode pedir, você não pode nem saber como funciona. Seu nome, ele falou assim, o tempo seu de trabalho, o credenciou, alguém levou o teu nome, e o seu nome ele passa em todo o escalão ali do Exército. Para ter uma análise. Para ter uma análise. De valor. De valor. Se alguém falar um não, seu nome já sai da lista e segue. E ele falou assim, no último era o comandante, meu amigo, Coronel Fabiano Espínola. Eu posso dizer que é um amigo que eu tenho em Curitiba, um amigo que eu tenho um apreço. E ele olhou e falou, é aquele pastor? E ele assinou. E essa homenagem é emocionante. É um dia que os alunos, quando eles estão no Exército, eles usam boina azul. Então eles fazem uma formatura. Então é feito com os convidados. Eu lembro que no dia que foi, estava eu como pastor, estava um desembargador, um juiz, um vereador. E é uma cerimônia tão emocionante que quando você entra, você fica sentado ali onde fica a autoridade do Exército Brasileiro, você é recebido como tal, aí tem aquela formatura, os alunos passam e prestam continência, é algo assim fantástico. Arrepia. Você deve ter várias noites acordado com esta memória deste dia, que foi fantástico. Nós temos, infelizmente, um tempo de programa e estamos caminhando para fazer um fechamento. Eu quero que você me diga, assim, com essa sinceridade que você nos colocou, lá em 2070 e alguma coisa, né? Você é de 68. 68. Em 82, com seus 14 anos, 13 anos. Hoje, beirando aos seus 50... Estou em 56 anos. E 56. Uma trajetória dessa. Como é que você se sente com esses reconhecimentos? Lá atrás você imaginava que um dia seria tão reconhecido, ter tanto prestígio em termos de, não de fama, mas de reconhecimento.
Como é que é isso para Djalma, essa trajetória? Para a gente encerrar em 1 minuto e meio. Quando eu olho para trás, eu vejo um menino que nasceu numa comunidade, que tinha uma mãe e que sonhava poder fazer algo por ela. Quando eu falo da minha mãe, Se emociona. a minha emoção é muito forte. Fique tranquilo. E hoje, eu poder dizer que eu sou pai de 2 filhas, uma empresária, uma estudante de arquitetura, uma mãe, e estar na empresa onde eu estou, eu olho para trás e eu achava que não era possível. Mas, graças a Deus, todas as oportunidades que me deram foram honradas com muita dignidade e com muita seriedade. É isso que faz de mim o ser humano que eu sou. Fantástico. Uma palavra para quem não acredita no dia de amanhã. O que é que precisa ter? Fé. Fé. Djalma, honra absoluta em poder estar conversando com você. Eu estou profundamente emocionado tanto quanto você, porque também trilhei caminhos difíceis, mas não iguais ao seu. Muito obrigado mesmo. Te agradeço por poder falar um pouco da minha história. Em reconhecimento à sua jornada heróica e inspiradora. Você é uma lenda para sempre. Você nos inspira e está no infinito da bondade. Muito obrigado, muito honrado. Essa vai ficar lá, com certeza, essa aqui vai ficar lá na estante da Dona Cida. Obrigado, Djalma. Obrigado. De nada.